Defesa pessoal é você chegar vivo em casa, não ter problemas legais, né? Não adianta nada, às vezes você resolver ali alguma situação e depois você ser preso. Então, assim, eu comecei pelo esporte, competidor, esporte. Esporte de combate são aqueles que você pratica em ringue, 1 contra 1, pesos parecidos, né? Ou não, às vezes tem categorias absolutas, mas não deixa de ser esporte com regras. Então, para mim, arte marcial era aquilo ali. Então, hoje em dia, quando eu vejo a galera meio que falar mal de estilos tradicionais, eu entendo a pessoa, porque eu já tive essa mentalidade, não de falar mal, mas de pensar assim, o esporte é o que funciona, porque a gente está sempre treinando, porrada e tal, aquilo é o mais prático, é o que eu pensava na época, né? Só que aí, quando eu me deparei com o Rodrigo Ramos, por exemplo, ele já me deu uma visão de defesa pessoal real. E a defesa pessoal não é uma luta esportiva, né? Não tem juiz, às vezes não tem categoria de peso, não tem nada disso. Às vezes o seu oponente pode estar armado. Às vezes pode ser mais de um oponente e você nem saber. Então são várias preocupações que você tem que ter. Foi assim foi um choque de realidade, sabe? Você está vivendo ali em tatame, aquela vivência diária ali. Não, se eu sair na mão aqui eu me garanto, tal. A hora que você tem esse choque de realidade, você vê o que é uma situação de rua mesmo, né? Aí você começa a entender que a sua mentalidade tem que mudar. O choque de realidade foi quando eu estava ali treinando, fazendo dupla com um dos alunos do Rodrigo Ramos. O cara estava com a minha cabeça baixa aqui. Eu comentei com ele assim, olha, eu acho que daqui, se eu entrar a perna aqui atrás, assim, eu consigo te dar uma queda e te levar pro chão. A Rodrigo Ramos falou assim, ele quer te levar pro chão? Saca a faca do que está no seu bolso e mostra para ele o que é realidade, mostra para ele o que é o Kali. Aí eu pensei, caraca, é mesmo, né? O cara ele tava com a faca no bolso e eu não tinha imaginado isso. Na minha cabeça eu pensei assim, vou levar o cara pro chão, o chão é a minha zona de conforto, eu sou do jiu-jitsu, né? Ali eu desenrolo. Só que não tinha passado pela minha cabeça essa ideia do cara ter uma arma ali, uma faca no bolso, né? Quando ele falou isso eu pensei, caraca, mano, é mesmo, olha, eu com a minha mentalidade de esportista ali, ia levar o cara pro chão e tomar uma facada de graça. Aí eu comecei a entender mais esse lance de defesa pessoal. Hoje em dia eu encaro o esporte, pra mim, assim, hoje que eu tenho uma vivência um pouco maior, assim, perambulando por esporte, por defesa pessoal, por arte tradicional, eu encaro o esporte como se fosse, assim, uma brincadeira para eu me desenvolver. Então, o jiu-jitsu, o que eu penso assim, vamos brincar aqui, vamos brincar, a regra é essa aqui, tem que passar essa guarda, tem que te finalizar, você deu os 3 tapinhas eu largo, então eu vou brincar de jiu-jitsu, né, eu tô falando brincadeira, mas não de uma forma que denigra, assim, é a minha mentalidade, então pra mim isso aqui é uma brincadeira, e eu, dentro dessas regras, vou dar o meu máximo para conseguir concluir isso aqui. Aí eu vou pro sumô, a brincadeira aqui é empurrar para fora, então não vale dar soco na cara, não vale dar chute genital, nem nada. O negócio é raspa o pé no chão, ou você força seu oponente a tocar algo no chão que não seja a sola dos pés, ou você empurra ele para fora do tauará, que é o círculo. Então ali é uma brincadeira para eu me desenvolver nisso. Desenvolver a manter uma base sólida, uma base firme no chão, e empurrar o cara para fora, ou quedar ele segurando numa washi, ou só no corpo mesmo, cabeça e tal. Aí eu vou para outros estilos, cada estilo é para me desenvolver uma coisa específica. Aí você vai para uma defesa pessoal, são coisas que a minha visão assim trabalham com armas, né? Porque você sempre tem que ter essa visão de armas presentes, múltiplos oponentes, prevenção, né? Às vezes a defesa pessoal é muito mais prevenção e atenção do que qualquer outra coisa, né? É evitar o conflito. As artes tradicionais, elas vão te ajudar a se desenvolver de uma forma que o cara vai te xingar e às vezes aquilo não vai te afetar, porque você já vai ter se desapegado do ego, essas coisas tudo, né? O esporte de combate às vezes alimenta o ego.
Então eu acho que as artes tradicionais ajudam a pessoa a se desenvolver como um cidadão, assim, eu acho, né? Você não vai pensar no Kenjutsu, Kendo, como uma arte de defesa pessoal. Você não vai ficar saindo com a katana por aí para se defender. Tem todo um algo por trás, assim, né? Que vai fazer você se desenvolver como pessoa. Artes tradicionais são aquelas que não tem campeonato, né?